Em uma busca por vingança, um rapaz apaixonado pelo circo é banido após cometer um terrível erro. Determinado a fazer o circo pagar pela humilhação, ele enfrenta consequências inesperadas ao reviver seu passado. Prepare-se para uma emocionante história de traição, redenção e autoconhecimento. Tudo começou com um jovem de 14 anos chamado Fernando Lima, herdeiro de um império industrial de bens de consumo, cujos os pais eram ricos e influentes na cidade. Por ser filho de uma família rica e muito influente, ele foi muito mimado e seus pais davam tudo o que queriam, mas ao mesmo tempo eles ensinavam a respeitar as pessoas e a ter modos. Mesmo sendo um garoto mimado, tinha uma capacidade intelectual muito boa, modos refinados e um cavalheirismo de dar inveja. Tirava ótimas notas e estava sendo moldado para herdar o império de seus pais um dia, quando completassem a maioridade, junto com mais 2 irmãos. O garoto amava seus pais, seus irmãos e os via como heróis. Um dia, algo incrível acontece em sua vida que o deixaria muito animado para fugir do tédio da sua rotina. Um circo de muito sucesso chega na cidade, e todos fazem fila para conseguir os ingressos. Fernando, acompanhado de seus pais, vai ao circo. Ele fica eufórico e muito animado. Os trapezistas, os palhaços e dançarinas deixavam ele e toda a plateia extremamente impactados com o espetáculo. Depois de fazer todas as suas obrigações, ele um dia decidiu visitar o circo em seu carro de luxo e ficou muito admirado com os ensaios dos artistas. Os irmãos de Fernando, embora estivessem encantados com aquele mundo, não eram tão apegados quanto seu irmão do meio e preferiam ficar com seus pais e se dedicando aos estudos. O dono do circo, que estava ali ao ver o jovem, perguntou: "Bom dia, garoto, o que posso fazer por você?" O rapaz gentilmente disse: "Olá, senhor. Fico admirado com o trabalho de vocês e acho incrível tudo o que fazem. Eu poderia me envolver e saber como é a vida no circo." O dono do circo, que também era o apresentador, aceitou realizar o sonho do rapaz. Com o tempo, o garoto, filho de família rica, criou amizade com os artistas do circo e até se ofereceu para fazer números de brincadeiras. Ele admirava aquele mundo. As maquiagens, os treinamentos dos artistas e um vínculo natural foram se criando. No circo ele conhece uma jovem chamada Lisa, a filha de um casal de trapezistas que estava seguindo os passos de seus pais. A garota parecia um anjo de luz em seus saltos e números. O jovem Fernando estava admirado com o circo, em especial nos momentos em que Lisa se apresentava nos palcos. Ele conviveu com os artistas e tinham uma ótima amizade. Fernando e Lisa pareciam ter o início de uma paixão, mas nos momentos em que ele queria beijar Lisa, ela o rejeitava. A menina, mesmo se sentindo atraída pelo jovem galante, o rejeitava, vendo o rapaz apenas como um amigo e não como interesse amoroso. Na verdade, o coração de Lisa já pertencia a um rapaz chamado Charlie, filho de um casal de palhaços que parece corresponder ao afeto de Lisa. Fernando respeitava a moça e não queria força à menina. Mas um dia, tudo isso iria desmoronar quando o rapaz mimado decidiu se arriscar demais. Ele decide criar um número pessoal com o animal do circo, mas o número se mostrou uma brincadeira muito perigosa, onde um animal quase se machucou e perdeu a vida. Todos ficaram perplexos, mas o dono do circo naquele momento não achou a menor graça e, muito irritado, disse: "Fora daqui, seu moleque! Não quero você mais no meu circo." "Desculpe, senhor, eu só queria fazer algo diferente." Mas o dono do circo estava inflexível e furioso, humilhou o garoto na frente dos seus artistas, que ficaram espantados, e expulsou o garoto. Fernando, indignado, disse para o dono do circo: "Isso não vai ficar assim. Você vai pagar pelo que fez. O meu pai é influente e pode fechar esse circo. Você não perde por esperar." O garoto se retirou dali e entrou no seu carro. Então ele disse para o motorista: "Me leve de volta para casa. Me tire desse lugar agora." E o motorista o levou para sua mansão. O garoto, chateado, foi para o quarto e deu a seguinte ordem para as empregadas que estavam ali: "Eu quero ficar sozinho. Não quero ser incomodado por ninguém. Está bem? Avise aos outros." Falou Fernando com um tom sério, mas sem perder a pose e o cavalheirismo. O jovem mergulhou sua cabeça nos lençóis e ficou afogando suas mágoas. A partir dali, a admiração que ele tinha pelo circo acabou se tornando decepção e raiva. Quando seus pais chegaram em casa, eles foram falar com o seu filho e perguntaram por que ele estava naquele estado. Fernando disse ao seu pai:
fui humilhado naquele circo e expulso dali como se fosse um cão. Eles têm de pagar. Os pais ficaram ali consolando seu filho e prometeram tomar uma providência. Os pais de Fernando foram até o circo e procuram saber por que o filho deles foi expulso. A mãe do rapaz, irritada, soltou os cachorros no dono do circo. Mas o dono do circo pediu calma e explicou toda a situação. Logo, os pais se acalmaram e entenderam que seu filho estava mexendo onde não devia. O pai de Fernando disse que não fecharia o circo, mas pediu para saírem da cidade dentro de uma semana e nunca mais voltar a essa cidade. O homem mostrou que tinha um grande poder aquisitivo. Sem alternativa, e temendo o poder e influência daquela família, eles desmontam todos os seus postes e tendas, cancelam a sua permanência na cidade, e se mudam dali. No fundo, o pai de Fernando não queria prejudicar aquelas pessoas por um capricho de seu filho, mas mandá-los embora da cidade foi o melhor que ele poderia fazer para acalmar a ira de seu filho. Logo os pais de Fernando contaram ao seu filho o que fizeram. Isso acalmou a raiva e ressentimento do rapaz. Depois de tudo isso, tudo que lembrava circo passou a ser uma recordação da experiência traumatizante que teve. Nada mais sobre circo era bem-vindo em sua vida. Ele praticamente ficou com aversão a circo. Muito tempo depois, ele decidiu visitar o espaço onde o circo ficava e viu que estava um terreno vazio, esperando para ser ocupado por outra coisa. E assim Fernando seguiu a sua vida, se concentrou nos estudos e passou mais tempo com sua família. Ele estava muito feliz. Mais adiante voltou àquele espaço e viu que no lugar tinha um parque de diversões onde ele se divertia. Mas aquilo era de pouco consolo para o rapaz que via aquilo como uma distração. O rapaz voltou a agir de forma culta e cavalheira, sendo gentil e até fazendo obras para ajudar os necessitados. Sempre que um circo novo vinha para a cidade, ele ignorava e não queria mais se envolver com esse mundo. Ele não tinha raiva dos circos em si, mas somente daquele circo onde Lisa e Charlie faziam parte. O tempo foi passando e 18 anos depois, Fernando agora era um homem adulto, galanteador e que dá orgulho para sua família. Seus pais ainda continuam vivos e liderando os negócios da família. Seu irmão mais velho mora nos Estados Unidos e sua irmã caçula estuda na Inglaterra. Sendo filho do meio de 3 filhos, Fernando ficou ao lado de seus pais. Ele fazia obras de caridades, doações e até criando festas beneficentes para ajudar desabrigados a conseguirem oportunidades na vida. O seu cavalheirismo, sua personalidade culta e educada fazia todos admirarem o homem. Ele tinha um sonho de um dia casar, ter uma família e ser feliz, mas o destino inesperadamente faria uma brincadeira de muito mau gosto que iria colocar tudo isso à prova. Um dia em que ele estava em seu escritório fazendo seus deveres no império industrial de sua família, viu um jornal em sua mesa e com uma notícia que deixaria o homem transtornado: o circo está chegando à cidade. Aquilo deixou Fernando completamente transtornado, pois não era apenas um circo qualquer, mas aquele circo onde ele foi humilhado e expulso. Ele reconheceu o dono e apresentador daquela época, só que mais velho e grisalho com o passar de 18 anos. Todas as lembranças ruins vieram à sua cabeça de repente. Veio na sua mente um sentimento de vingança e ressentimento, dizendo para si mesmo: eles tiveram a ousadia de voltar aqui? Talvez o destino esteja me dando a oportunidade de ter uma revanche. Farei esse circo pagar por aquela humilhação por causa daquele animal. Só porque tentei fazer um número diferente e me rejeitaram. Farei esse circo fechar as portas. Assim tomou aquilo em sua mente. Fernando continuou a manter a pose de cavalheiro e culto, mas por dentro, um ser sedento de vingança que estava adormecido acordou. E assim ele começou a maquinar um esquema para destruir aquele circo. Por meio de sua influência e dinheiro, ele começou uma forte campanha de boicote contra esse circo em segredo e agindo por baixo dos panos. E mais adiante um esquema de sabotagens para deixar o circo mal na foto. Mastros que caiam, cordas que arrebentavam e acidentes misteriosos. Uma equipe de 10 capangas estava a serviço de Fernando. Ele dava as ordens e seus capangas cumpriam. Ele dizia: o meu problema não é com o público. É somente com esse circo. Não machuquem as crianças e nem as pessoas. Minha treta é com esse circo e não com o público. E tudo começou em um dia onde Charles faria um número, fazendo suas piruetas e palhaçadas. Mas do nada, ovos podres caíram em sua cabeça e todos riram dele, mas não de alegria, mas situação onde ele estava, e saiu dali humilhado. No outro dia, era a vez de Lisa fazer seu número no trapézio ao atravessar a corda, mas do nada, a corda arrebenta.
fazendo Lisa cair na rede debaixo da corda, para alívio de seus pais que ficaram em pânico. As coisas para o circo começaram a ficar feias, o dono do circo estava perdido, sem saber o que fazer. Mas Fernando estava feliz em ver a reputação daquele circo na lama. O circo estava mal na foto e os artistas não sabiam o que fazer. Temendo que o circo fosse fechado, eles decidiram fazer sua última apresentação, na qual Fernando faria a sua pior sabotagem para acabar de vez com o circo. De cima, um halter pesado estava prestes a cair, mas embaixo estava uma menina de 8 anos que estava distraída e não percebeu o perigo. Não querendo uma vítima em sua vida, ele rapidamente se jogou sobre a menina e a protegeu, se jogando para o lado e agarrando a menina. Todos ficaram admirados com a ação do rapaz. Fernando, ao olhar os olhos daquela menina assustada, disse para si mesmo em seu pensamento: "O que foi que eu fiz? Essa menina quase perdeu a vida. Como eu fui tolo em consumir uma vingança tola." Todas as suas emoções estavam misturadas dentro do seu coração e da sua alma. Os pais da garota foram até Fernando, o abraçaram e ficaram muito comovidos com o gesto heróico do milionário. Mas naquele momento o apresentador reconheceu Fernando e disse nervoso: "Escute. Você não é aquele garoto que expulsei desse circo há 18 anos. Eu reconheci por esse pingente que usa no pescoço." Nervoso, ele não imaginaria ser reconhecido. O pingente que ele usava foi um presente de seu pai que ele ganhou no seu aniversário de 10 anos e sempre usava como uma forma de demonstrar o seu amor paternal. E seguro ele disse: "Sim, sou eu." "Há quanto tempo, senhor?" Quando as pessoas perguntaram de como assim expulso, ele não queria dar explicações a respeito. Mas como ele precisava dar uma explicação a seus seguidores, ele explicaria isso mais adiante. Ele se retirou do circo e foi para casa. Ele pediu para os empregados prepararem o seu jantar. Enquanto iria para o seu quarto, tirou suas roupas, foi tomar um banho e fazer uma refeição leve. Ele tentou dormir naquela noite, mas não conseguiu, pensando em suas ações e como sua vingança pessoal quase arriscou a vida de uma criança. Ele não foi à sua empresa e decidiu ficar recluso por uma semana, pensando em tudo o que fez. Naquele momento ele decidiu chamar seus capangas, indenizou cada um deles com uma quantia de $300 e os despediu. Mais adiante, com uma dor terrível na consciência, decidiu confessar para os seus pais sobre os incidentes. Se abriu com eles e contou que as sabotagens do circo foram planejadas por ele. Não escondeu nada e seu pai, ao ouvir isso, ficou furioso e deu um tapa na cara de seu filho. Sua mãe também ficou indignada e não gostou. Os dois estavam furiosos e indignados com as ações de seu filho. Fernando disse: "Aceitarei qualquer punição que me derem. Se quiserem me expulsar de casa e me deserdar, aceitarei sem questionar. Eu mereço." Mas seu pai o confortou e disse: "Filho, somos humanos e cometemos erros. Devemos aguentar as consequências de nossas ações. Você mostrou que não é uma pessoa ruim ao arriscar a própria vida para salvar aquela menina. Os pais daquela menina poderiam estar chorando a perda dela agora. E vi que isso foi uma grande lição para você. Espero que isso te sirva como um aprendizado e nunca mais cometa os mesmos erros." Sua mãe também o repreendeu, mas reconheceu o bom ato de seu filho após aquela conversa. Os pais seguiram em frente para ajudar o seu revoltado filho a tratar o seu trauma. Então, mais adiante, aconselhado por seus pais, foi até o circo e conversou com o dono e seus antigos colegas que reconheceram o rapaz. Lisa e Charles foram cumprimentar e os reconheceu na hora, e logo vieram duas crianças chamando Lisa de mãe e Fernando perguntou: "São seus filhos, Lisa?" "Sim, eles são os meus filhos", disse Lisa envergonhada e Charles chegou logo em seguida. "Vejo que conhece a minha família, Fernando. Fico feliz em te rever. Mesmo depois daquele incidente horrível há 18 anos atrás. Desculpe relembrar isso." Mas Fernando seguro disse: "Está tudo bem. Aquilo é passado. Não vamos relembrar aquilo." Fernando conversou com o dono do circo e assim resolveram as suas diferenças. Ele admitiu que quem fez as sabotagens foi ele e que ele estava ressentido e queria se vingar, mas viu que extrapolou os limites. O dono do circo também reconheceu que ele também era o culpado e deveria ter resolvido sem partir para a humilhação. O pessoal do circo e Fernando acertaram suas diferenças e desejaram não denunciar o homem à justiça, pois viram que ele assumiu a sua culpa e assim se perdoaram. Fernando deu uma grande quantia em dinheiro como uma forma de indenização e como uma forma de pedir desculpas pelo que fez. E assim o pessoal do circo e Fernando se entenderam.
e assim a alma e o coração de Fernando se libertaram do seu ressentimento. Quando completou a sua apresentação, o circo foi embora. Fernando se despediu de seus amigos Charlie e Lisa e desejou tudo de bom para o casal. Fernando agora estava em paz. Seus negócios prosperaram, e agora ele era uma pessoa mais firme e forte. Continuou a ajudar pessoas e necessitados com festas beneficentes, e sempre visitava a garota que ele salvou. Como os pais da menina estavam desempregados, ele deu oportunidade de trabalho aos dois para eles fazerem suas vidas e educarem sua filha da melhor forma possível. Depois de um tempo, Fernando casou, teve seus filhos e seguiu sua vida. Seus pais e seus irmãos estavam felizes com o rapaz e vendo que seu filho se arrependeu de seu ressentimento, que quase destruiu vidas inocentes. Fernando levou aquilo como uma lição para sua vida. O que podemos aprender com essa história emocionante? Devemos cultivar a humildade, o perdão e o respeito em nossas vidas. Não devemos permitir que a raiva e a vingança nos consumam, pois isso pode nos levar a cometer erros e prejudicar os outros. Em vez disso, devemos buscar o autoconhecimento, a redenção e a construção de relacionamentos verdadeiros e saudáveis. Somente assim poderemos encontrar a paz interior e alcançar a verdadeira felicidade. Compartilhe esta história com seus amigos e familiares. Pode inspirá-los e iluminar o dia deles. Até o próximo vídeo.